Mais uma aula de ciências. No último vídeo falamos sobre o início da gravidez, marcado pela anidação. A gravidez tem início após a anidação. Lembrando que a anidação é o implante do zigoto na parede do útero. Isso após ele ter sofrido já algumas divisões celulares. A gravidez dura entre 36 e 40 semanas, em média 38 semanas. Ela está agrupada em 3 estágios, de acordo com as mudanças que ocorrem com o feto. Cada estágio com 3 meses. Primeiro trimestre, ou primeiro 3 meses da gravidez. Lembrando que a anidação vai ocorrer aí uma semana após a ovulação. A partir da terceira semana, o zigoto passa a ser chamado de embrião. A partir da quarta semana, o embrião já tem o seu coração funcionando e também passa pelo um aumento do número de células significativo e também diferenciação celular. Ou seja, as células começam a se diferenciar, a gerarem células diferentes para a formação dos diferentes órgãos que compõem o organismo humano, o corpo humano. A partir da 9ª semana, o embrião passa a ser chamado de feto. E a partir daí, ele já começa, lá pela 12ª semana, ele já começa a receber nutrientes pela placenta. Começa a se mexer e já é possível visualizar os órgãos genitais. A partir do segundo trimestre, ou seja, do terceiro ao sexto mês, o feto começa a se movimentar, já possui cerca de 600 gramas, tem cerca de 30 centímetros e já apresenta os órgãos mais desenvolvidos. Durante o terceiro trimestre, ou seja, do sexto ao 9º mês, há um período aí de crescimento. O feto passa por um período de crescimento, sofre um aumento de célula muito grande e também realiza pouco movimento. Por quê? Porque ele já está tomando ali todo o espaço do útero, ele tem pouco espaço para se movimentar. Somos animais, no caso mamíferos, placentários. Isso significa que a gente retira do corpo da mãe os nutrientes necessários durante a gestação. Então vamos lá. Aqui você tem a placenta. Esse órgão aqui, a placenta. Aqui a imagem foi ampliada para que você visualizasse a estrutura da placenta. Aqui você tem os vasos sanguíneos do feto. Olha aqui, o cordão umbilical, contendo aí os vasos sanguíneos ligados à placenta. E aqui você tem o endométrio, ou seja, a parede do útero, contendo ali os vasos sanguíneos da mãe. E aqui você tem os vasos sanguíneos do feto, na placenta. O sangue do feto, ele não entra em contato com o sangue da mãe. As substâncias passam do sangue da mãe para o sangue do feto, atravessando as paredes dos vasos sanguíneos, nos capilares sanguíneos, tá certo? Então, olha aqui, daqui do sangue da mãe passam proteínas, lipídios, glicose, oxigênio, ou seja, todos os nutrientes necessários ao feto são passados do sangue da mãe para o feto. Inclusive substâncias como drogas
Então, uma mãe que usa drogas, ela também droga o seu feto, porque através ali do sangue, essas substâncias passam para o feto, dependendo do tipo de droga, como é o caso do álcool. Gente, o feto também produz substâncias que precisam ser excretadas, como por exemplo gás carbônico. Então esse gás carbônico passam para o corpo da mãe, para o sangue da mãe, que é a mãe que vai fazer o descarte, a excreção desse gás carbônico. Também ocorre via vaso sanguíneo. Mesmo processo inverso aí da obtenção de nutrientes. Então, a placenta é um órgão que faz aí a troca de substâncias entre o feto e a mãe, através do cordão umbilical. Temos o líquido amniótico, que é bastante importante para a proteção do bebê. Então, ele fica protegido aqui dentro desse líquido, o líquido amniótico. Finalmente, o parto, né? No caso aqui vai ser o parto natural, que é realizado em algumas etapas, chamada aqui ó, de fases do parto normal. Então começa com a abertura vaginal, ela se alarga. Isso acontece com a ação dos hormônios. Os hormônios ali presentes no sangue começam a estimular a abertura vaginal, que é para a saída do bebê. Lembrando que parto é a expulsão do bebê, né? A saída do bebê. A contração da parede do útero expulsa o bebê. Então, olha aqui, ó, a parede do útero, o endométrio do útero, começa a se contrair, ou seja, a empurrar, né, o feto em direção à vagina, expulsando ele da vagina. Após a saída do bebê, corta-se o cordão umbilical e também ocorre a expulsão da placenta, de forma natural, ou ela vai ser retirada ali pelo médico. Então, as fases do parto começa com as contrações, a saída do líquido amniótico, é quando se diz que a bolsa estourou, a dilatação do colo do útero, o período expulsivo, né, do feto e dequitação da placenta, ou seja, a expulsão também da placenta. Então essas são as fases do parto natural. Temos essas fases aqui e também essa ilustração aqui, tá certo? Dessas fases. O parto ele pode ser natural, ou seja, naturalmente a criança é expulsa, né, do ventre. Então é o mais recomendado, é o parto natural. Acontecimentos importantíssimos para a criança ocorrem durante o parto natural, mas pode ser também através de cirurgia cesariana, indicada, né, em caso de risco de morte ou da mãe ou do feto. Então, quando se tem risco de morte ou da mãe ou do feto, então é indicado ali a cesariana. E também pode ocorrer de forma prematura, ou seja, antes de 36 semanas. Então aqui os tipos de partos: natural, cesariana ou prematuro. Então o parto, ou seja, a expulsão da criança, pode ocorrer dessas três formas. Durante a gravidez pode ocorrer também aborto. Pode ser um aborto natural ou um aborto provocado. No aborto natural, a interrupção natural da gravidez, ocorre a interrupção natural da gravidez. Por vários motivos, mas motivos que não foram da vontade
da mãe. Foi de forma natural. Já o aborto provocado é diferente. É a interrupção provocada por uma gravidez indesejada, ou seja, a mãe não quer o filho, então ela provoca o aborto, a morte, a expulsão daquela criança, interrompe a gravidez. É um tema bastante polêmico, bastante discutido por questões religiosas, culturais e diversas outras questões. Aqui eu coloquei essa imagem aqui, para você ver uma das formas de provocar o aborto. Então olha aqui, ó. É bastante polêmica porque só é permitido em alguns casos em que há risco para a mãe, tá certo? Então tem-se aí um processo sobre legalizar ou não o aborto, tá certo? Então é uma questão bastante polêmica que você poderia ler ao respeito, tá certo? E eu quero encerrar aqui com essa cena aqui maravilhosa, né, que é a amamentação, tá certo? Após o seu nascimento, a criança tem direito à amamentação, é um direito dela. É o alimento mais adequado para a criança, tá certo? Pelo menos até 6 meses, ok? Ela ela tem direito ao leite materno, à amamentação. O leite contém substâncias importantíssimas para a saúde da criança, a saúde em todos os aspectos da criança. Também é construído através da amamentação um vínculo muito forte, tá certo, entre a criança e a mãe. Então a amamentação é um direito da criança, é o alimento mais adequado para a criança e traz bastante benefícios para ela.